Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 2. Os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Ezon e Amon. Zera foi pai de 5 filhos, Zirim, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmim, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra. Acar, filho de Carmim, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias. Os antepassados do rei Davi. Eziron foi pai de 3 filhos, Jeramael, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab e Aminadab foi pai de Naasson, um dos chefes da tribo de Judá. Naasson foi pai de Sama e Sama foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed e Obed foi pai de Jessé. Boaz foi pai de Obed e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Eziron. Caleb, filho de Eziron, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Gezer, Sobabe e Adom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri e teve um neto chamado Bezalel. Quando Ezron tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair.
Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades ali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenat e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquei, o pai de Gileade. Depois que Hezron morreu, seu filho Caleb casou com Efrata, e a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azul, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jeramel. Jeramel, o filho mais velho de Azeron, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. Rão foi pai de 3 filhos, mas Jamim, Eker, Jeremel teve outra esposa, mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Semaias e Jada. E Semaias também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiaio. E eles tiveram 2 filhos que se chamavam Aban e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Izi. Izi foi pai de Cesam, e Cesam foi pai de Alai. Jade, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram os descendentes de Jeramel. Cesam não teve filhos, só filhos. Zezam não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Cesam, melhor dizendo, deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natan, e Natan foi pai de Zabed. Zabed foi pai de Efial, e Efial foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeu, e Jeu foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleazar. E Eleazar foi pai de Sisamai. E Sisamai foi pai de Salu. Salu foi pai de Jecamias. E Jecamias foi pai de Elisama. Os outros descendentes de Caleb. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jeramel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif. Zif foi pai de Maressa.
e Marés foi pai de Hebron, e Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Harão e avô de Joqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moza e Jezer. Arã também foi pai de um filho chamado Jezes. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efa, Safi. Caleb tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Sebe e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Safi e Seva. Safi fundou a cidade de Madimana e Seva fundou a cidade de Macabena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Aquisa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi pai mais velho de Caleb, com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém e Aref. O terceiro fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Putitas, os Sumeteus e os Misereus. Os povos da cidade de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote, Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 12 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de família dos escrivãos que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Cineatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com recabitas. Então, é isso. Oi, Sulamita. Tudo bom? Então, essa é a leitura de hoje do livro. E que vocês tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.